palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus irmãos amados, essa leitura eu já fiz várias vezes. Já preguei várias vezes nesse texto, e a palavra de Deus, ela é a eterna e imutável palavra de Deus. Sabemos que ela tem um sentido, o texto tem um sentido. Existe uma vontade própria do autor, quando ele foi inspirado por Deus para registrar as palavras de Deus. Todavia, a Bíblia, toda vez que nós a lemos, ela é viva. Como diz Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é atual. E nós, todos os momentos que nós a lemos, nós tiramos grandes proveitos da palavra do Senhor. E nesse texto que nós lemos, uma das grandes coisas que o Senhor falou comigo durante a leitura da preparação desse estudo, dessa mensagem, dessa reflexão, é que, embora aqueles discípulos, sendo incrédulos, sendo duros para crer, tardios para acreditar nas promessas de Deus, Jesus não negou em caminhar com eles. Isso é muito extraordinário. Embora a incredulidade daqueles discípulos, embora eles serem tardos e nécios de coração, Jesus quis andar com eles.
Jesus quis caminhar com eles. E não somente quis caminhar com eles, mas Jesus quis expor as Escrituras, a fim de que eles pudessem ser assim, tocados espiritualmente no seu coração pela palavra eterna de Deus, para que os seus olhos pudessem ser abertos e para que eles pudessem ser assim abençoados pela verdade da palavra eterna de Deus. Como nós precisamos, como nós carecemos de andar com o Senhor. Como nós precisamos de parar do nosso corre-corre, da nossa agitação diária, para andar com o Senhor. Mas uma coisa nós podemos saber, Ele anda com a gente. Ele anda com a gente, embora as nossas situações próprias do nosso próprio coração. Ele prometeu andar conosco e Ele não falha nenhuma das suas promessas. Ele prometeu estar conosco. E você pode saber que Ele está. Vamos orar, vamos pedir a Deus por essa mensagem, que Deus possa abrir os nossos olhos, tocar em nosso coração, e que nós saímos daqui com desejo de andar mais perto do Senhor, de crer na Sua palavra, de desfrutar da Sua presença. Oremos. Pai de amor, Tua palavra foi lida, e agora, Pai, que vamos meditar no texto sagrado. Ilumina nossa mente, Pai. E na instrumentalidade do Teu poder, usa-me, ó Deus, como instrumento de graça e de vida para abençoar Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós vemos que os episódios do final de semana lá em Jerusalém foram assim bastante agitados. Na quinta-feira, na verdade no domingo, lá no domingo da semana passada, há 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás, Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho que nunca havia sido montado por nenhuma outra pessoa. E ele entra em Jerusalém de forma humilde, mas de forma majestosa, publicamente, o Rei dos Reis. E ali, a multidão achando que ele é o grande salvador do Império Romano, do jugo do Império Romano, achando que ali é o Messias que vai libertá-los do domínio de Roma. Então, a multidão clama e adora: Hosana, Hosana ao Rei que vem em nome do Senhor. Essa multidão, amados irmãos, tem uma expectativa, que é a expectativa desses dois discípulos aqui. Esses discípulos, como aquela multidão, ou parte daquela multidão, e muitos dos apóstolos de Cristo, eles tinham uma expectativa de que Jesus haveria de restaurar o reino a Israel numa perspectiva política, numa perspectiva material, econômica, social, ideológica. Como Moisés foi usado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Então, quando Jesus Cristo, ele entra em Jerusalém, ele é saudado dessa maneira tão maravilhosa, que a gente fica assim, chocado com a contradição, porque aquela multidão que gritou Hosana ao Rei que vem em nome do Senhor, glória a Deus nas maiores alturas, é a mesma multidão que grita na sexta-feira, crucifica, crucifica, é a mesma multidão. E essa multidão, ela grita, crucifica, porque ela foi frustrada, como muitos dos seus discípulos. Aquelas pessoas tinham essa expectativa de um rei político. E Jesus vai mostrar que o reino dele é um reino espiritual. E a libertação que ele veio fazer é uma libertação do jugo do pecado, do jugo do mundo, do jugo da morte, do jugo do diabo e do jugo da morte, dos inimigos do Senhor, inimigos do povo de Deus. E eles não tinham essa compreensão. Então, quando Cristo, na sexta-feira, ele é crucificado e morto, o sonho é desfeito. A maioria daquelas pessoas voltam para casa desanimadas. O coração delas
é tomado pela agonia e pelo desânimo. E mesmo que os fatos que aconteceram na sequência, como no domingo de manhã, não foram suficientes para tirar o desânimo do coração daqueles discípulos, daquelas pessoas. Tanto é que esses dois aqui, eles tinham ouvido a notícia das mulheres que haviam visto Cristo. Elas foram ao sepulcro e voltaram com a notícia: Jesus ressuscitou. Essas mulheres falam para os apóstolos ali vão também no sepulcro e vê o sepulcro vazio. Então já a mensagem, Jesus não está mais, o corpo de Cristo não está no sepulcro. E a palavra de Deus fala que Jesus ele aparece para alguma daquelas mulheres. Maria Madalena vê Jesus ressuscitado e adora o Senhor e sai proclamando que ela viu Cristo ressuscitado. Mas nem isso foi suficiente para tocar no coração daqueles discípulos. Então eles, como desanimados, como desistindo da jornada da fé, eles vão então para Emaús, um vilarejo a 12 quilômetros de Jerusalém. E é como assim no dia de hoje, é como se fosse um domingo de hoje, exatamente no domingo da Páscoa. Eles levantam de manhã, ficam sabendo de todas as notícias correntes ali da cidade, e eles então resolvem ir para Emaús. Mas um estranho, alguém que eles não conseguem perceber quem é, se coloca do lado deles e começa a caminhar. E esse estranho, ele faz uma pergunta: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Então eles param mais entristecidos ainda, e eles falam o seguinte: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém? Porque, irmãos, a notícia da prisão de Jesus e da morte de Jesus, ela mexeu com a cidade e com a redondeza. Aquele final de semana foi totalmente direcionado para o sacrifício, a crucificação de Jesus, a morte de Cristo. Foi um evento que mexeu com toda a cidade. Então Cleopas, ele pergunta assim, bastante entristecido: você é o único que, estando em Jerusalém, não sabe dos fatos que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão poderoso, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Mas parece que, antes deles responderem a Jesus, Jesus faz uma perguntinha com um senso de humor: o que aconteceu nessa cidade que eu não estou sabendo? O que foi que rolou nessa cidade aqui? O que são esses fatos? Então eles contam isso. E eles falam: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Nós esperávamos que fosse Ele que nos daria a libertação do Império Romano. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. E aí eles falam sobre a informação das mulheres que viram o túmulo vazio e a visão e a notícia da ressurreição de Jesus. Então Jesus ele fala: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, ele começa a expor aquilo que o Antigo Testamento fala acerca de Jesus. Começando lá, penso eu que em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher, ele seria ferido, ele iria pagar um preço, mas ele iria esmagar a cabeça da serpente. Depois, falando lá de Abraão, quando Abraão é provado por Deus a entregar o seu filho Isaque, ali no Monte Moriá. E antes de Abraão entregar o seu filho, Abraão é questionado pelo seu próprio filho. Isaque fala: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro, pai? Não sabia que Deus havia pedido ele
como cordeiro para ser entregue a Deus naquele altar. Então o pai da fé responde: Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Antes de subir ao monte, Abraão fala para os seus companheiros, para os seus auxiliares: eu e o rapaz vamos subir, eu e o rapaz vamos descer. Porque ele sabia que o rapaz, o seu filho, era o filho da promessa. E Deus havia dado uma promessa, que a sua descendência em Isaque seria como as estrelas do céu e a areia na praia do mar. Abraão creu no Senhor, e isso foi imputado para a justiça. Quando Abraão ia imolar o seu filho, Deus brada: não faça isso, Abraão, com Isaque. E Deus provê o cordeiro que vai ser oferecido naquele altar. Isso acontece com Isaque, mas não acontece com Jesus. E lá no Getsemane, pertinho daquele local, há milhares de anos depois, Jesus ele ora, transpirando sangue, e ele fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não faça como eu quero, faça conforme a tua vontade. Jesus ele sabe que ele iria passar por aquele Calvário para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus sabia o alto preço que iria custar para ele. E por isso ele fala que como ele iria sofrer, como ele iria padecer, antes dele ser glorificado pelo Senhor. Então, meus amados, eles seguem caminhando, Jesus expondo as Escrituras, e aí quando chega próximo à aldeia, Jesus ele dá menção de continuar a caminhada. Mas o final, o dia já está chegando ao fim. Deveria ser por volta de umas 5 horas, um pouquinho mais. E aí os irmãos, os discípulos, eles constrangem e falam para Jesus: fica conosco, fica com a gente, porque é tarde e o dia já declina. Fica com a gente, já é tarde, o dia já declina. Então Jesus ele entra e fica com eles. E ali toma a liderança. Aquele que vem expondo a palavra, orientando na palavra de Deus, as Escrituras sagradas, ele toma a liderança e sentado à mesa ele parte o pão. Ali ele não serve a ceia. A ceia, a Santa Ceia, ele instituiu na quinta-feira, antes dele ser crucificado e morto. Aqui é uma refeição normal, é o jantar deles. É uma comida cotidiana deles ali. Mas quando Jesus abençoa, ele pega o pão, o abençoa, e tendo partido, entrega para eles, se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu imediatamente da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. 12 quilômetros. Eles andaram 12 quilômetros num dia. Saíram cedo de Jerusalém e foi o dia inteiro caminhando. Eles voltam à noite e vão ali em pouco tempo. Acho que eles vão, se eles fossem corredores da maratona da Unimed que vai ter agora esses dias, eles poderiam ganhar. Eles fizeram 12 quilômetros rapidamente, meus irmãos. Um terreno ruim, escuro. Eles correram ávidos para encontrar ali os apóstolos. E chegando, eles encontram os 11. E os 11, levantando, eles dizem: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus amados irmãos, nós vemos nesses dois discípulos aqui um desânimo enorme pela sua expectativa ter sido frustrada. Qualquer semelhança com a gente,
não é mera coincidência, não. Nós somos assim. Quando nossas expectativas elas se frustram, nós naturalmente somos tentados a nos desanimar. Desanimamos com trabalho, com estudos, desanimamos até mesmo com casamento. Tem pessoas que pensam em desistir até da própria vida, porque ficam tão desanimados que acham que a solução para o seu desânimo é tirar a própria vida. Mas, amados irmãos, a palavra de Deus diz que, embora aqueles discípulos, sendo quem eles eram, incrédulos e desanimados, Jesus, ele vem andar com eles. Que nessa noite, essa palavra seja de conforto para nós. E que nós possamos sair daqui animados no Senhor, renovados por Ele. E que Ele possa fazer algo, como Ele fez há 2000 anos atrás, no coração desses discípulos, que Ele possa fazer nos nossos corações. E que nós saiamos daqui com uma mensagem muito forte no nosso coração. Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E eu tive um encontro pessoal com Ele. E Ele transformou minha vida. Então, meus amados irmãos, eu gostaria de pensar com vocês, rapidamente aqui, sobre a necessidade que nós temos de nós andarmos com o Senhor e termos a sua presença conosco. Em primeiro lugar, é importante pensarmos que é apropriado a presença do Senhor para toda a vida terrena de todo cristão. Sem Jesus, ele disse lá em João 15, nada podemos fazer. Às vezes nós achamos que somos capazes, às vezes achamos que somos bons, e às vezes achamos que nós não precisamos. Então, a gente vai na nossa força, na nossa inteligência, e a gente vai sem perceber que a presença do Senhor é apropriada para toda a vida de todo cristão, para toda a vida. Não é somente alguns momentos aqui dentro do templo, mas é 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias do mês, 365 dias do ano. Ou seja, a presença do Senhor é apropriada e necessária para todo cristão, a fim de que ele possa enfrentar as lutas do dia a dia e possa suportá-las. Meus amados irmãos, esses discípulos, eles não perceberam Jesus com eles. Muitas vezes nós andamos assim e começamos o dia parecendo que nós não conhecemos a Cristo e não sabemos que Ele nos manda a buscá-lo na oração. Ele disse, vigiai e orai, porque a carne é fraca. A carne é fraca. A gente esquece de que a nossa carne é fraca e de que nós somos vasos quebrados. Às vezes nós estamos assim, tão enganados acerca de nós mesmos, que às vezes nem sequer dobramos o nosso joelho de manhã em oração. Às vezes, a nossa relação com o Senhor, na nossa intimidade com Ele, é tão assim desapercebida, que a gente parece aquele menino que chega, aquele menino peralta, que chega na casa do vizinho, aperta a campainha, quando o dono vem receber, dá com o pé e sai correndo. É como se a gente batesse na porta da graça, e quando o pai vem receber a gente corre. É como se a gente não percebesse a importância de nós andarmos mais com Ele e buscarmos mais a presença dEle. A presença de Jesus é apropriada para a vida toda do cristão, todos os dias, até o fim. Segundo lugar, a presença do Senhor é adequada para aqueles que estão sofrendo sob algum desânimo especial na sua vida espiritual, no seu coração. A presença do Senhor é adequada para aqueles que estão sofrendo. Aqueles que estão sofrendo, seja qual for a causa do seu sofrimento, antes de buscarem qualquer outra fonte, a solução da cura do seu sofrimento,
Ele deve entender que o príncipe da paz é Cristo, e ele é que acalmou as tempestades quando ele navegava com os seus discípulos no mar da Galileia. Ele continua mesmo com o mesmo poder para acalmar as tempestades que vêm contra nós e que nos faz sofrer. Aquele que transformou a água em vinho é aquele que tem poder de transformar os corações. Se nós sofremos por questões familiares, por desentendimentos na casa, antes de procurar qualquer uma outra fonte de auxílio e chorar para qualquer outra pessoa, nós precisávamos fazer como Maria, a irmã de Lázaro, que chorava aos pés de Jesus e clamava pelo seu consolo e conforto e encontrava, porque Jesus, Ele é o Deus forte, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Se nós estamos sofrendo, nós temos, em primeiro lugar, não que nós aqui somos contrários, buscar uma clínica médica, um médico, um psicólogo, um psiquiatra. Essas pessoas são providências de Deus para ajudar a gente. Mas nós, como cristãos, devemos buscar esses auxílios, mas antes buscando o auxílio do alto e falar: Senhor, eu não sei quem vai cuidar de mim, mas eu sei que o Senhor cuida a todo tempo. Usa a pessoa que eu vou procurar, para que ele seja instrumento do Senhor, para tratar e para curar essa situação da minha vida. Antes de tomar um remédio, Senhor, o Senhor deu sabedoria para as pessoas desenvolverem substâncias químicas a fim de aliviar a dor e curar a infecção e trazer cura. Usa essa medicação, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor, a presença de Cristo é adequada para todos aqueles que sofrem. Muitas vezes nós contamos das nossas dores e choramos as nossas lágrimas e esquecemos de fazer com o principal, com aquele que tem o poder de secar nossas lágrimas e restaurar o nosso coração. Por fim, meus queridos, a presença do Senhor é adequada para aqueles que vêm se aproximando do entardecer da sua vida. Veem que os anos estão passando e veem que as forças já estão faltando e já não são mais como eram. E sabem que o entardecer da vida está aproximando a cada dia mais. Amados, como é importante nós, seres humanos, entender que nós precisamos da presença do Senhor em todos os momentos da vida, mas principalmente saber que a nossa vida, ela caminha para um fim aqui nessa terra. E nós temos uma vida, só uma vida, para ter um encontro pessoal com o dono da vida, que é Jesus. Naquela noite, Jesus então, ele parte o pão, ele abençoa ali aquela comida, e depois os olhos daqueles discípulos são abertos. E eles reconhecem a Jesus. E Jesus desaparece. Jesus, ele ressuscitou, e a sua ressurreição, ela foi diferente de todas outras ressurreições que já houve em narrativas bíblicas. Aquele filho da viúva lá de Sarepta, que Elias foi usado por Deus para trazê-lo à vida novamente, ele tornou a morrer. O filho da viúva de Naim, que foi ressuscitado por Cristo, tornou a morrer de novo. Lázaro, que havia morrido e já havia sido sepultado, já havia 4 dias, que foi ressuscitado por Cristo, também tornou a morrer. Mas Cristo, a sua ressurreição foi diferente. A ressurreição de Cristo foi parte da sua glorificação. Cristo sendo Deus, quando ele se encarna, ele esvazia da sua glória. E na ressurreição, o Pai que recebe o seu sacrifício como sendo satisfatório pelo pagamento do pecado do seu povo, então Cristo ali, ele é ressuscitado em glória. E ele é exaltado em glória. Então o seu corpo, ele foi glorificado. Trazendo assim dificuldade para os discípulos reconhecê-lo. Porque a ressurreição de Cristo
trouxe nele algo maravilhoso no seu corpo. Até Maria, quando viu, ela achou que não era Jesus, então ele disse, Maria. Aí ela reconheceu a voz e ela caiu aos pés dele. A ressurreição de Cristo, ela glorificou o seu corpo de tal maneira que ele ficou diferente daquilo que comumente ele estava quando ele andava com os seus discípulos aqui na terra. E a sua glorificação, quando ele é assunto aos céus, é completada. E Cristo glorificado, a palavra de Deus diz que quando João, o apóstolo, vê, ele fala que ele caiu como morto, devido à glória tamanha da pessoa do Senhor, depois da sua ressurreição, depois da sua glorificação. E esse Jesus ressurreto, esse Jesus vivo, é Ele que se dispõe a andar com aqueles que estão desanimados, aqueles que são tardos e nécios do coração, incrédulos. É esse Jesus que se dispõe a andar com esses discípulos. É esse Jesus que se dispõe a andar com a sua igreja. É esse Jesus que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É esse Senhor ressuscitado, glorificado, com todo o poder e autoridade, que prometeu estar com a gente. Eu quero encerrar aqui essa mensagem, mas eu gostaria de desafiar os irmãos que nunca oraram confessando Jesus como Senhor de suas vidas, a fazer essa oração hoje. Aquelas pessoas que estão aqui que nunca convidaram Jesus para entrar no seu coração. Eu quero falar com você que nunca resolveu a ter um encontro pessoal com Cristo ressuscitado e exaltado e glorificado. Ele está presente aqui. E nós, seres humanos, precisamos da presença dele. E tudo começa com a nossa conversão, com o nosso novo nascimento. Mas eu quero também chamar a todos aqueles que já nasceram de novo, que já se converteram. Eu quero chamar você a um renovo da sua comunhão com o Senhor. Que nessa data que nós celebramos a ressurreição de Cristo, que nós possamos entender que a sua presença é necessária para cada um de nós, todos os momentos da nossa vida. Nós vamos orar. Eu quero convidar você, mesmo assentado, a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos.